Então hoje é a última aula fechando exegese. Hoje então a gente vai entrar na metodologia exegética mesmo. O que a gente quer dizer nisso, né? Tudo que a gente vai fazer acaba que os estudos vão se desenvolvendo por métodos e procedimentos. Porque isso nos ajuda e isso facilita a tudo que vai ser feito, né? Então, na área do Kim, você tem a metodologia da pesquisa, da análise do credor que vai pegar o crédito que você vai oferecer, né, Kim? Então você vai chegar a alguns padrões para fechar isso. Na área da Bárbara também ela vai ter alguns métodos de procedimentos também. E isso não é diferente do método exegético. Ah, pastor, mas isso aí então a gente elimina o Espírito Santo? Não. Eu acredito muito mais na ação mais poderosa e efetiva do Espírito Santo assim, porque através da sua dedicação, do seu estudo, você vai compreendendo cada vez mais o texto bíblico e o texto e as verdades bíblicas vão saindo daquele contexto que às vezes nós não conseguimos entender. Então nós dividimos isso entre análise, iniciamos com a análise do contexto geral. Para isso a gente precisa ler o livro pelo menos uma vez. Porque isso nos faz ter uma compreensão do início, do meio e do fim do texto que nós estamos lendo. Isso é muito importante para análise exegética e hermenêutica. Porque tem gente que lê um texto, lê um versículo e começa a falar ele completamente fora do contexto, completamente com ideias que ele tem e não estão ligados à reflexão bíblica. E quando nós fazemos já essa primeira leitura, a gente já tem uma visão do contexto do livro, a gente tem uma ideia do desenvolvimento desse texto, e isso nos faz então a chegar à compreensão mais ampla do texto. E isso é muito importante que a gente saiba também ir identificando as divisões naturais do texto. Porque por mais que é bom a Bíblia dividida por versículos e capítulos, isso atrapalha na interpretação da palavra. Porque muitas das vezes os capítulos e os versículos, eles estão dividindo ideias, dividindo contextos, dividindo estudos do próprio texto. Então, fazendo uma leitura mais ampla e do texto, você vai conseguir identificar isso. As Bíblias mais modernas, elas já vão nos mostrando as divisões por parágrafos. E isso já é uma grande ajuda, porque se você lê nos textos mais antigos, você não vai ter essa facilidade. Então, a NVI você tem a divisão por parágrafos. Na linguagem de hoje você tem a divisão por parágrafos. A revista e atualizada dá para você ver a divisão pelos parágrafos, que eles colocam sempre a primeira letra em negrito, quando está começando o início de um parágrafo. Então, isso você pode ter uma ideia mais clara do que está se fazendo, do que está se dizendo. Então, eu vou fazer uma análise de uma poesia. Então, se eu pego só um dos versos da poesia, eu posso fazer uma análise? Posso. Mas essa análise vai ser uma análise completa? Eu vou estar entendendo do que está sendo dito ou não? Então, é importante que a gente também saiba identificar isso no texto, fazendo a leitura do texto e tendo já essa compreensão. Uma outra questão é as divisões bíblicas do versículo. Vocês podem ver que alguns textos eles trazem assim: a ceia do Senhor, né? Aquilo não faz parte do texto bíblico.
tá, gente? Aquilo ali já é uma interpretação. Então aquilo ali já te faz uma indução a uma interpretação. E que muitas vezes está equivocado ao contexto maior do texto. Então a gente tem que ter essa compreensão também. Então tem que ter esse entendimento também do texto. Porque isso vai nos fazendo identificar e compreender o que de fato o texto está sendo apresentado para nós. Então, nós não vamos trabalhar muito na análise do texto original, que esses são os especialistas que nós chamamos eles que desenvolvem a crítica textual, que fazem análise dos manuscritos, características literárias e teológicas mais profundas. Nós temos dois grandes especialistas no Brasil, Saião e o Dr. Rodrigo, aquele dos Adventistas lá, é o Rodrigo, né? Dr. Rodrigo. São dois biblistas. É o Rodrigo Silva, né? Isso. Os dois Ele é fazem crítica. especialista, pastor? Eles são biblistas, têm uma profundidade muito grande. Dr. Milton Ribeiro também, que era o anterior, o ministro de Educação, ele também é um biblista muito bom. A tese de doutorado dele foi defendida na USP. E ele tem um pós-doctor na Universidade de Israel. Ele é um cara muito culto, muito preparado também. Eu não acredito nada daquilo que Pastor, falar dele. Sim. eu não sei, assim, não tem muito a ver o tema da aula, mas você já viu uns roteiros, não é roteiro, não é passeio também, umas viagens que o Rodrigo faz? Você já ouviu falar? Sim, sim. Você sabe se são bons, se são válidos, não? Já Eu, ouviu se falar alguém fosse que já para fez? Israel, eu teria vontade de ir ou com ele, ou com Hernandes Dias Lopes, ou com o Saião. Seria um dos três que eu toparia aí fazer uma Ele, viagem. O quem Rodrigo mais? Silva, o Saião e o Hernandes Dias Lopes. Por quê? Os três, eles são reconhecidos como embaixadores de Israel. Hum, Os três são reconhecidos. Então eles são muito bons. Mas também se você for também com algum outro apóstolo, alguma outra pessoa, você vai aprender também. Os caras também não são bobos também não, os caras são profundos também. Mas esses três, para mim, são ícones, são referências bem interessantes. O Rodrigo Silva te leva no. O Rodrigo Silva, o Saião, te leva em escavações que estão acontecendo, estudos arqueológicos recentes. uhum. Né? Alguns tendo até a possibilidade de você entrar em alguns sítios arqueológicos mesmo. A minha avó fez lá para Israel, só que foi com um apóstolo da igreja, na época era Rocha Viva. Ela disse que foi muito interessante, que ela tem que fazer essas viagens com alguma pessoa que te Sim, oriente, né? sim. Mas lá em Israel também você pode contratar um guia. Você tem guias lá muito bons também. Eu tenho um primo meu que foi com Saião, ficou admirado. Ah, Saião, Rodrigo Silva, Hernandes Dias Lopes, eles falam hebraico, né? Então, eles tiram a Bíblia no hebraico lá e vai lendo lá. Então, é isso aí que é bom. Então, dentro da crítica textual, você vai ter que estudar, é obrigatório o estudo do hebraico e do grego. Aramaico nem tanto. Mas hoje, a maior escola de crítica textual que nós temos hoje está na Alemanha. Então, esse aprofundamento, essa compreensão, essa discussão, é uma discussão mais profunda, não é uma discussão tão superficial. A gente vai estar fazendo uma leitura que já é profunda para a maioria das pessoas que frequentam igrejas hoje. Mas na crítica textual nós estamos entrando já num campo mais profundo. Depois eu vou mostrar um site para vocês que
nos ajuda a entender um pouquinho do que eu estou dizendo isso. Porque essa análise da crítica textual já é uma análise que você faz comparação de manuscritos, né, de textos bíblicos e de análise desses textos. Você vai verificar, inclusive, a formação das palavras, a formação desse entendimento. Então, é uma coisa bem interessante. Mas, normalmente, não estou querendo desmerecer ninguém. Eu acho que a gente propõe o estudo, a gente mostra esse caminho, e esse caminho pode ser um caminho de pesquisa de algum de vocês para desenvolver. Não é o meu caso, porque no meu caso o meu preparo é muito mais um preparo missiológico pastoral. Então, no sentido de que eu não consigo ter esse tempo de dedicação para essa formação. Até se eu quiser começar isso aí, leva 10, 15 anos para entrar num processo desse, porque vai ser obrigatório o curso do hebraico e do grego. Se bem que aquela mulher lá, ela fez um curso aí agora de hebraico bíblico aí de um ano, né? Até eu fiquei interessado de fazer. Então aqui a gente vai ter mais ou menos um pouco de ideia do que significa isso. Então nós vamos ter diversas versões bíblicas. Por que a gente vai ter essas diversas versões bíblicas? Porque alguns vão conseguir compreender e vão fazer alguma análise dos textos e das palavras de uma maneira que vai sendo acrescentada à reflexão. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a palavra arrependimento e arrepender-se. São traduzidos pelos vocábulos hebraicos nahan ou shub. Como traduções da raiz hebraica nahan, aqui mudou, tá, gente? Eu não consegui achar a letra certinha. Essas palavras são frequentemente aplicadas a Deus. O termo mais frequente aplicado para denotar o arrependimento humano não é axon, o axiomático nahan antes do shub, que significa girar ou retomar. É aplicado ao tomar do pecado para voltar-se para Deus. Deus é imutável e não pode arrepender-se. Então é a junção das duas palavras que eles estão colocando. Então ele não pode arrepender-se como homem. Seu ser é imutável porque não há nele nenhum retrocesso algum. Então no Salmo 102, 25 e 27 nos declara assim: no princípio firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Só para vocês verem, nós estamos falando do mesmo termo que significa voltar-se, que você pode interpretar como arrependimento, como arrepender-se, como voltar ou deixar de permanecer. Esse é o estudo exegético. De um termo, no sentido do estudo da crítica textual. A crítica textual é que faz, então, quem traduz a Bíblia, faz parte da tradução da Bíblia. Eu quero ver se eu consigo, ano que vem, trazer um colega meu que estudou junto comigo, o pastor Celso, e ele vinha na igreja para fazer um estudo exegético de um livro da Bíblia com a gente. Aí vocês vão ver. O Celso é um cara assim muito diferente. Um QI meio assim avançado. Igual você conversar com o Saião não é muito normal, gente. Você conversar com o Saião, você percebe que ele não é muito normal, muito acelerado, né? Porque esses caras estudam muito, muito profundo. Então aquele debate que eu enviei para vocês algum tempo atrás, não sei se vocês assistiram todo o vídeo lá, mas a discussão era justamente de um termo. Um termo.
um termo para fazer uma interpretação e uma tradução. Pastor, Sim, só aproveitando esse ensejo aí, esse último slide, que também é uma dúvida minha, aquele texto de Gênesis 6:6, será que para nossa tradução houve alguma, mudou aquele termo que fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem? aquilo ali é uma figura. Ah, Até ontem eu usei na. Não sei se foi de manhã ou se foi à noite. Depois que eu prego, depois que termina a noite, minha cabeça fica totalmente embolada, que eu já não sei se eu falei de manhã ou à noite. Mas aquilo lá se chama antropomorfismo, né? É uma ideia humana para tentar descrever uma ação divina. Não quer dizer de fato essa experiência, mas aquela tradução, ela é uma discussão da a ideia do que o autor estava tendo de ideia para ser colocado. Ali, por exemplo, você vai ter dos grandes estudiosos, você vai ter 7 tipos de posições. Mas desses 7 tipos de posições, 5 delas estão extremamente relacionadas a essa ideia de um arrependimento. Os outros dois não estão colocando isso. Então a crítica textual vai te fazer enxergar essas discrepâncias, essas dificuldades na interpretação, mas como você vai ter vários autores, esses autores vão te ajudar então a entender a melhor ideia. Então, é aquela famosa, não sei se vocês se lembram daquela Bíblia logo quando saiu, a atualizada, ela vinha assim: de acordo com os melhores textos do grego ou do hebraico. Não sei se vocês lembram que tinha uma notinha de rodapé assim na Bíblia. Justamente por causa disso, porque na crítica textual, a grande maioria dos estudiosos concordaram com essa ideia e com esse pensamento. Então, entendi. então, por isso que é muito difícil alguém vir falar, só vai falar um incauto, um leigo que não tem nenhum tipo de compreensão da Bíblia. A Bíblia, ela para chegar até nós, ela passa por exames muito minuciosos, muito profundos, de grandes estudiosos que, de fato, eles se reúnem para fazer uma boa tradução bíblica. Então, assim, você pega hoje a Sociedade Bíblica do Brasil, você tem só PhD lá dentro, entendeu? Só você pega é um grupo de hoje são 16 que compõem a NVI. O grupo inicial começou com 21, terminou com 32. A a Bíblia Mensagem agora, o Celso fez parte da tradução da mensagem. Ele falou para mim que começou com 17 e terminou com 52 estudiosos, porque eles vão tendo o entendimento de que então precisam enxergar melhor as ideias. Então, para enxergar essas melhores ideias, então eles vão conversando e vão encontrando outros autores, outros estudiosos que vão fazendo a mesma crítica e fazendo a mesma pontuação. Então, quem fala de que a Bíblia é, Acho, é quem não estuda. acho que foi de manhã que o senhor falou mesmo que Deus tem ciúmes. Isso. Foi de manhã, eu acho. Então, essa é uma expressão, né? Que no, a, os melhores exegetas chegaram a essa compreensão. Quer dizer que eles vão ter concordância em tudo? Não. Vai ter sérias divergências, mas vão ter uma busca em unidade para melhor interpretação. Corre chance da Bíblia mudar? Não, não corre chance da Bíblia mudar. Porque vocês imaginam, nós estamos aí com diversos textos hoje. Hoje nós temos aqui no Brasil cerca de mais ou menos uns 32 tipos de textos bíblicos hoje. E não tem discordância. Então só tem uma compreensão a mais. Então a gente viu o exemplo lá no Antigo Testamento, vamos ver agora no Novo Testamento. A palavra que a gente vai estudar é Eucaristia.
aparece 15 vezes no Novo Testamento. É traduzido na maioria das vezes, na edição Revista Atualizada de Almeida, como ação de graças, Eucaristia. Que essa palavra ela foi usada no latim como Eucaristia para representar também o sentido da celebração da ceia. E que os reformadores também usaram o termo Eucaristia para a representação da ceia. Mas ela, no Novo Testamento, você vai encontrar ela também denotando gratidão, louvor, ação de graças. Efésios 5,4 diz na versão da NVI: Hai haskarotes kai morologi eutrapelia oukin aneklen alá malon eucaristia. Nem por torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes em ações de graças. Na revista corrigida, mais antiga. Na revista atualizada: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas mais inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Na NTLH, na nova versão na linguagem de hoje, do pastor Werner Caixa: não usem palavras indecentes, nem digas coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. A ideia de agradecer. Na NVI, onde o coordenador era o Saião: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Então, aqui então a gente já tem uma possibilidade de compreensão mais profunda, não só do termo Eucaristia, que no caso aqui a gente está colocando como base para esse estudo exegético, mas também no sentido de uma comparação com as outras traduções, entendendo que por trás dessas traduções existe então um grupo que segue um método, que segue uma crítica textual para fazer a melhor tradução. Então, quando nós vamos pregar, nós lemos o texto, lemos e vamos fazendo essas comparações com essas linguagens que nós temos disponíveis para nós. Tranquilo até aqui, queridos? Tranquilo. Sim, tá sim. Aí a gente precisa entrar também na análise dos contextos específicos. Examine o contexto histórico particular. Você deve lembrar que todos os livros da Bíblia foram escritos em contextos históricos específicos. E dentre as perguntas mais importantes que necessitamos fazer estão as perguntas do contexto histórico. O que está acontecendo nesse período? O que está sendo desenvolvido? O que o povo está interpretando? Então, isso nos traz uma compreensão melhor para fazer a interpretação. Quem levantou a mão? Não, foi sem querer. Então tá bom. E nós precisamos saber interpretar o gênero literário. Então nós temos prosa, visões, lei, poesia, sabedoria e os gêneros literários no Novo Testamento: evangelho, narrativa, parábolas, epístolas, profecias. Mas o senhor já falou, o senhor está repetindo. Sim, é um estudo meio metodológico, então faz com que a gente repita para que isso possa ser fixado e possa entender a necessidade de entender esses gêneros literários.
Nós gastamos a última aula sobre esse desenvolvimento e sobre essa compreensão. E isso é muito importante, porque se você não sabe do que o texto está falando, então você pode entrar num caminho de interpretação que vai te atrapalhar bastante no, na aplicação do texto. Ai, gente, desculpa aí, mas hoje eu comecei uma tosse agora à tarde. Análise estrutural. Então, nós vamos ter análise temática, semântica e classificação de variantes textuais. O que isso quer dizer, gente? Os textos bíblicos, eles têm uma enormidade de variação. Então, ler, reler, comparar para conseguir entender. Então, análise temática. Comparação contraste, onde duas ou mais ideias que são desenvolvidas no texto, alternando os argumentos de acordo com a similaridade ou ampliando os diferentes argumentos. No caso, o texto de ontem de Josué. Então, existe uma comparação ao tempo e comparação, um contraste ao que se tornará. E eu usei desse método, nos levando então a compreender, porque aí você não pode só ficar preso no texto. Lembra do contexto histórico? O livro de Juízes contém estudos sobre o livro de Josué. Então, quando a gente faz essa análise, então, olha como que o sermão fica rico com um versículo que você traz de Juízes. Compreendendo, então, o quê? Compreendendo que o que Josué está dizendo ali é que para evitar o que de fato aconteceu depois. Então, isso traz uma riqueza na sua interpretação, na sua exposição e no seu estudo bíblico. Quando você consegue entender que você precisa fazer essa análise. Repetição de palavras. Note bem os termos especiais e construções gramaticais que se repetem no texto. Eles são muito importantes. Sim. Por exemplo, no texto de Josué, eu não fiz esse destaque ontem no texto de Josué, mas no texto de Josué ele diz várias vezes, não desviem, não desviem, não desviem. Eu até na hora que eu fui preparar a mensagem, eu pensei assim, os perigos de se desviar da lei do Senhor, foi uma possibilidade. Aí eu falei, não, acho que não está comunicando corretamente. Então, vou ler de novo, vou entender novamente. Porque esse texto, ele repetiu, só para vocês verem, ele repetiu isso 6 vezes naquele capítulo. Não faça isso, não faça isso. Então ele coloca um sentido que também dá um sermão riquíssimo, dá uma mensagem riquíssima, dá um estudo riquíssimo. Então, quando a gente começa a estudar, a gente vai vendo que os textos nos trazem infinidades de ensinos e às vezes é difícil nós conseguirmos encontrar o melhor caminho. Progressão, um claro movimento em direção ao alvo através de uma sequência lógica de ideias. O ponto culminante desta progressão é o clímax. Lembra o que eu falei para vocês? Que a Bíblia se interpreta toda através de Jesus? Então, o Antigo sinalizando a Cristo Jesus e o Evangelho nos mostrando a consumação em Cristo, a consumação na salvação e depois a consumação na glorificação. Olha que estudo maravilhoso que você tem. É um estudo exegético para você fazer um panorama bíblico. Generalização, onde o autor constrói o seu argumento vindo de ideias particulares para explicar a ideia central. Então, isso é o que Mateus utilizou como recurso para a apresentação do Sermão da Montanha. Se você ler Mateus 5, 6 e 7, você vai perceber que ele se utilizou de generalizações para esclarecer que Cristo fez o cumprimento da lei. Cristo cumpriu a lei. O que para nós era impossível, Cristo cumpriu a lei. Causa e efeito. Preste atenção na argumentação que é orientada pelas causas de uma ação ou atitude, indo para os efeitos produzidos por essa atitude.
O texto lá de Josué que nós vimos ontem também na exposição. Se vocês não permanecerem nisso, o que vai acontecer? Vocês vão perder a bênção. Vocês serão contaminados, vocês não desfrutarão da paz que Deus está para dar para vocês. Clímax, preste atenção para os argumentos de conclusão, onde as palavras são colocadas com cuidado. O texto da exposição de Lucas ontem nos mostrou o clímax das falas de Jesus, finalizando então, Pai, entrego o meu espírito ao Senhor. O clímax central do texto. Deu para ficar entendido a temática? Não é você pegar um tema para você abordar, é você analisar o tema do texto, analisar o texto e identificar o tema do texto, identificar o ensino do texto. Tá ficando claro isso para vocês? Sim, pastor. Entendendo, pastor. Análise semântica. O exegeta busca, neste passo, um entendimento do sentido do texto através da sua sintaxe. Deve-se estar atento para os seguintes fatores. Sinônimos. São palavras que têm o mesmo significado, geralmente utilizadas para variar o uso dos termos no texto, porém podem ser usadas para enfatizar o argumento. Então, vamos lá no texto de Mateus que usa muito esse recurso. Ouviste o que foi dito aos antigos, mas eu agora vos digo. Ou o texto que João se utiliza no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. Então, se utilizando de recursos de sinônimos para apresentar ideias. Campos semânticos são palavras que, mesmo não sendo sinônimas, estão relacionadas. O texto do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, que ele vai nos falar sobre a graça, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse campo semântico, depois ele vai dizer que a fé produz o quê? Produz experiência, experiência produz o quê? Caráter, caráter produz o quê? Então, campo semântico dos frutos que recebemos da salvação em Cristo Jesus. Antônimos são palavras que têm significados opostos, são muito utilizadas para fortalecer as argumentações e defesas das doutrinas. Jesus se utilizou, Jesus era mestre de se utilizar os antônimos, né? Principalmente nos discursos dele, os discursos mais severos dele. Quem se utiliza muito é Mateus, se utiliza muito. Agora, Jeremias ele usa muito também. Jeremias tem textos dele assim que são assim até meio complexos diante de esses recursos semânticos que ele usa. Termos cognatos. Aqui não se tratam de sinônimos, mas de termos que têm o mesmo significado e são usados alternadamente como parte da argumentação. É esse mesmo texto que eu coloquei para vocês de campos semânticos, Romanos capítulo 5, também ali traz cognatos também para nós. Frequência de palavras. Quanto mais a palavra aparecer no texto, mais será a possibilidade dela ser um termo importante para o entendimento da intenção do autor. Fazendo na sua leitura, você já vai percebendo isso, né? Então, a justificação, a ação do Espírito, o caráter aprovado, passar pela luta. Então, tudo isso vai nos mostrando. Então, isso é muito importante na análise exegética da interpretação. Reversões, atenção com as frases ou termos que substituem outros com ideias trocadas. Então, é o termo que eu usei, né? Eu vi que foi dito aos antigos, mas eu, porém, vos digo isso. Então, uma reversão, uma mudança de ideia, uma mudança de compreensão. Classificação das variantes textuais, nós temos 3 possibilidades.
evidências externas, probabilidades intrínsecas e probabilidades de transição. Contexto bíblico teológico. Analise a passagem relacionando-a com o restante da Escritura. Então, nós precisamos fazer isso, principalmente quando a gente está pregando no Antigo Testamento. Qual a conexão que esse texto tem com Jesus Cristo? Análise da passagem relacionando com a teologia bíblica. O que está sendo ensinado está em qual campo teológico? Então, a gente já viu isso na teologia sistemática e a gente aprofundou mais isso agora nesse módulo sobre a teologia sistemática e qual campo teológico sobre isso. A teologia bíblica, então, é uma tentativa de articular a teologia que a Bíblia contém através do modo como seus autores escreveram os seus próprios contextos. As Escrituras vieram à existência no decurso de muitos séculos, através de diferentes autores, contextos sociais e lugares geográficos. Elas foram escritas em 3 línguas diferentes e numerosos gêneros literários. Portanto, exige-se um estudo analítico que conduza a um entendimento sintético para se alcançar seus temas sobrepostos e sua unidade subjacente. A teologia bíblica trabalha para chegar a uma visão geral sintética coerente, sem negar a natureza fragmentária à luz que a Bíblia lança sobre certos assuntos e sem menosprezar tensões que possam existir à medida que diferentes temas se sobreponham, tais como misericórdia, o juízo, a lei e a graça. Então, tem certas coisas, queridos, que nós não vamos ter respostas. Nós não vamos conseguir responder. Isso... Então a gente não tem que se esforçar para entender mais? Não, tem que se esforçar. Mas a gente tem que entender que a gente vai chegar num limite. A gente vai chegar num limite de interpretação. Ou às vezes Deus vai iluminar alguém para trazer um esclarecimento que nós ainda não estávamos tendo. Por exemplo, o Kim gosta muito do N.T. Wright. E ele traz uma abordagem que é uma abordagem diferente, mas é uma abordagem que tem uma ligação ao contexto bíblico-teológico da história da igreja. Não é uma ideia nova, mas é uma ideia que ele está trazendo um destaque que é muito pertinente para a nossa época, para o nosso tempo. Concorda, Kim? O que foi, jantar? Não, tô aqui, concordo. Eu acho que ele traz o modelo que ele traz, pastor, ele traz de nós de volta para o evangelho. O que eu gosto nele é que ele prega muito nessa questão de você ler um texto inteiro, que você falou no começo da aula, né? O texto de Mateus é um texto, Lucas é um texto, não é o Lucas capítulo 5, não é um texto. O texto é Lucas, o texto é Mateus, o texto... Ele bate muito nessa tecla. Você entender aquele contexto, você entender. Isso faz toda a diferença, porque depois que a Bíblia foi dividida em capítulo e versículo, acho que surgiu esse mix de teologia aí que mais confunde do que ajuda. Exatamente. Mas é muito bom para a gente localizar. Aqui, esses 3 sites eu vou colocar lá para vocês terem eles como referência para estudos. Nesse site, você tem aqui uma análise que pode ser nessas versões bíblicas. Então aqui você tem várias versões bíblicas. Se você tem o inglês, você vai poder se utilizar melhor. Você vai poder, por exemplo, aqui procurar uma palavra. Vamos colocar aqui grace. Aí o que ele vai trazer para você? Olha que ferramenta incrível essa. Olha, o pastor só mostra para nós depois de 1 ano e meio de curso. Mas não ia adiantar, vocês não iam usufruir disso melhor. Tô brincando, pastor. Porque assim, uma ferramenta dessa também tem muito pastor que nem sabe usar. Aí você configura o seu tradutor automático.
Aí você já tem no tradutor aqui. Gente, isso aqui, ó, tá apresentando para você. Graça ocorre 170 vezes. 159 na King James. Vocês não fazem ideia como que era a minha vida para fazer uma pesquisa dessa. Não tinha computador, não tinha isso. Eu tinha que pegar uns 4 compêndios desse tamanho que se chamava chave bíblica. Cara, você tinha que entrar naquilo ali, fazer essa pesquisa, fazer a contagem para chegar e apresentar um texto, entendeu? Então, tem gente que gosta de citar, né, essas coisas. Então, tá aqui a ferramenta. Aqui ele vai falar para você, por exemplo, os textos dentro dos tópicos temáticos, por exemplo, do dicionário bíblico, enciclopédia, da Bíblia tópica. Percebe? Tudo isso aqui você pode ter desenvolver um amplo estudo. Então ali você teve chave bíblica e aqui você tem concordância. Aqui você tem a análise exegética dentro de um texto. Olha aqui a expressão no hebraico. Graça no hebraico. Tá vendo? E aqui ele vai tendo as apresentações e esclarecimentos sobre isso. Olha que ferramenta incrível, né? E aqui você tem mais de 100 perguntas. Aqui você tem um estudo bíblico pronto, só sobre graça. Então, essa é uma ferramenta, está dentro desse material. Vocês vão poder fazer pesquisas, vocês vão poder desenvolver os seus estudos e conhecer mais. Aqui você tem também uma série de livros e citações que você pode encontrar também. Ele vai te mostrar aonde vai ter essas apresentações mais recentes. Olha que coisa incrível essa ferramenta, né? Não. A outra ferramenta. Muita gente só usa a Bíblia assim, mas, por exemplo, a pesquisa que você tem na Bíblia online, vamos colocar aqui a palavra graça, que também já te ajuda muito a você entender. Aqui você tem uma chave bíblica. Uma chave que quer dizer o seguinte, onde estão as citações, várias citações que você tem para você estar desenvolvendo o seu texto, o seu estudo bíblico. Essa aqui é uma chave um pouco menor, um instrumento um pouco menor, mas é um instrumento riquíssimo. Eu uso muito Bíblia Online. Uso muito Bíblia Online. E o outro instrumental que eu acho aqui é o instrumental de concordância também, que te ajuda também a compreender. Então vamos colocar aqui. Aqui ele vai te dar os textos, você pode fazer a consulta aqui. Tá demorando para abrir. E aqui ele vai te dar locais aonde você pode encontrar esses estudos. Outros estudos que vão te ajudar na compreensão. Então vamos colocar aqui, vamos consultar. Hoje a minha internet está muito ruim. A de vocês está ruim assim também? Não sei se a minha está travando. A de vocês está travando? Aqui. 272 resultados obtidos. Vamos pegar só no Novo Testamento. Aqui, 187 vezes. Aqui
aqui você tem as versões que você pode utilizar dentro desse site, que te dão essas possibilidades também. Como você sabe, eu gosto muito da NVI, né? Recomendo todo mundo usar NVI. Aí aqui você tem dicionário bíblico, concordância bíblica, Bíblia paralela, múltiplas Bíblias e comentários. Deixa eu explicar para vocês o que significa essa ferramenta aqui, que talvez vocês não vão ter ideia sobre isso. Dicionário bíblico. Na minha época, quando eu estudava, você tinha um dicionário bíblico do Antigo Testamento, eram 5 tomos. Do Novo Testamento, eram mais 3 tomos. Concordância bíblica, você tinha 4 tomos. Olha lá um dicionário bíblico aí. Não, mas esse aí é simples, o que eu usava era um instrumental. Eu nem sei onde estão os meus mais. Eu não uso mais nada praticamente de texto assim. Eu só uso internet agora. Dicionário, concordância e comentário, gente. Comentário é muito bom. Muito bom. Então, se você estiver numa livraria, se você falar assim, pastor, o que o senhor indica comprar? Compre comentários bíblicos. É chato ler? É chato para quem não sabe ler. Agora vocês já sabem ler. Você está lendo... eu vou ler João. Compre os comentários de João. Você vai fazer os seus devocionários lendo o comentário de João, lendo o texto e lendo o comentário de João. Compre comentários exegéticos. Então, por exemplo, de João, você tem um excelente comentário do Hernandes Dias Lopes. Você tem um excelente comentário do Carson. Você tem um excelente comentário do Calvino, Martin Lloyd Jones, Jonathan Edwards. São comentários. Eu prefiro comprar comentários do que comprar livros devocionais, porque os comentários me fazem ter uma compreensão mais profunda do texto bíblico. E ainda tem aqui, ó, esses outros recursos aqui também, que esses aqui eu nem uso, gente. Esses aqui eu nem uso. Mas tem artigos, é muito rico, gente. Olha como é rico essas ferramentas. São muito ricas. Perguntas, gente? Essa é a nossa aula fechando, então. Exegese bíblica. Perguntas? Tranquilo, pastor. Tranquilos? Sim. Gente, eu vou ter que ficar por aqui meio que hoje, porque essa tosse aqui, e eu tenho que ir lá pro hospital, que eu vou dormir com a minha mãe lá, minha irmã tá lá. Aí eu não quis ficar sem dar aula para vocês, senão a gente vai acabar assim embaralhando ali pra frente. E como é que ela Sem tá, problemas, Marcelo? pastor. Como? Como é que ela tá? Tá oscilando muito. Tá oscilando muito. Muito mesmo. Bem, era essa a aula que nós tínhamos para hoje, então, gente. Amém. E vamos encerrar o dia de hoje, tá bom? A gente volta na próxima semana. Nós vamos entrar em teologia do Antigo Testamento, agora é teologia bíblica, tá bom, gente? Pastor, e Efésios? Então, eu precisava essa situação da minha mãe aí agora me deu uma atrapalhada para a gente fazer a exegese em Efésios.
Vamos ver se a gente faz em novembro. Aí eu fecho isso aí com vocês, tá? Tranquilo. Tá bom. É só porque me atrapalhou mesmo aí essa situação da minha mãe, porque acaba que eu tenho que estar lá quase todo dia e o meu tempo ficou um pouco limitado. Tá bom? Certinho. Ok, pastor. Tranquilo? Tranquilo. Vocês vão lá para Brasília mesmo? O Kim vai, né? Eu queria ir, mas com minha Também. mãezinha assim não dá para Vou sair não. trabalhar. Vou trabalhar quarta-feira. Então, gente, fica com Deus, tá bom? Deus Deus, abençoe. boa noite. Boa viagem aí, Bárbara. Bom descanso a todos, Obrigada. tá? Obrigada, A pastor. gente se vê domingo.